Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo à Coluna Bex, dentro do podcast Falando a Sua Língua. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, uma amiga que trabalha com um amigo também. E estamos aqui com a Andréia Multini. Andréia, seja bem-vinda ao podcast Falando a Sua Língua. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito prazer aqui estar com vocês. E com você, Laerte, grande amigo também. Andréia, aqui a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo aqui. E o podcast ele é focado naquelas pessoas que não têm muita experiência no mercado imobiliário. Fala um pouco pra gente aí, as suas origens, de onde você é, o que você faz aqui em São Paulo, se nasceu aqui. Sim, eu sou nascida e criada em Guarulhos. Passei um tempo morando no Rio de Janeiro também, mas acabei voltando para São Paulo. Trabalho também mais em Guarulhos, né? Se bem que eu tenho Cresce em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu tenho as duas inscrições no Cresce, mas o meu foco hoje realmente é aqui em São Paulo mesmo. O que você fazia antes da corretagem? Antes da corretagem. Na realidade... Ninguém nasce corretor. Ninguém nasce corretor, mas olha só, eu não caí, assim, na corretagem como muitas pessoas, eu não tinha o que, né, tava perdido. Não, eu escolhi ser corretora. Formação, eu sou publicitária e jornalista, e eu sempre trabalhei em área de marketing, gerenciando, principalmente na área educacional. E em 2004, eu resolvi, paralelamente ao CLT, abrir um PJ para trabalhar a área de publicidade, com escolas. Aí fui toda feliz, abri o PJ, vamos começar a trabalhar, e o meu primeiro cliente foi dono de imobiliária. De 2004 a 2012, eu trabalhei em muitas imobiliárias, fazendo a parte de publicidade, sem nunca ter pego o sonhado cliente de escola, que quando eu peguei eu não quis mais. Nossa, mas por que essa... Porque eu acabei realmente me apaixonando, me apaixonei pela área imobiliária e assim foi. Mesmo eu trabalhando ainda CLT, né, que eu, na parte de marketing, eu fazia como, digamos assim, um paralelo ao meu trabalho. Só que chegou uma hora que eu me adaptei tanto à corretagem, eu me apaixonei tanto pela corretagem, que aí eu realmente saí de tudo. E 2013 dei o ponto final na minha carreira CLT e tirei umas férias, né? 2014 até hoje, só como corretora de imóveis mesmo. Andréia, para aquela pessoa que está ali, que sonha entrar na corretagem e pensa em fazer exatamente isso que você fez, trabalhar em paralelo. É fácil? Nada fácil e, paralelamente, talvez exista uma necessidade que você deva fazer isso um tempinho, mas eu não recomendo, porque realmente corretor de imóveis, por mais que às vezes as pessoas não vejam dessa forma, porque a gente é julgado por parente, por amigos, corretor de imóveis. Não, é uma profissão que muda a sua vida. Muda mesmo, André? Muda totalmente a sua vida. Em todos os sentidos, no sentido de aprendizado, no sentido financeiro, que isso também é muito importante pra gente, no sentido de relacionamento, muda a sua vida. As pessoas sempre pensam na corretagem no lado financeiro, mas você falou sentido de aprendizado. Em que sentido de aprendizado você se refere? Porque quando você quer ser realmente, você entende que a corretagem é a sua profissão, você vai querer dar o seu melhor para o cliente. E não basta você simplesmente entender, vamos supor, entendi de financiamento, eu sou um bom corretor. Não, você tem que ter um leque de conhecimentos. Você tem que saber de marketing, hoje em dia, principalmente o digital, você tem que entender de financiamento, você tem que saber usar uma HP. Então, com esse leque de informações, você acaba se cobrando. Eu quero aprender, porque eu quero dar o melhor para o meu cliente. Fala para aquela pessoa ali, o que é HP? HP é a nossa calculadora, que a gente faz todos os cálculos de financiamento. Você sabe que hoje em dia, que essa história de aplicativos, as pessoas têm uma certa dificuldade em trabalhar com calculadora, né? Tem, é verdade, tem sim. Mas tem que aprender, porque assim, o cliente, ele também presta atenção nisso. O quão preparado você é para dar as informações para ele. E isso hoje, principalmente nos dias de hoje, é um diferencial. André, você disse que você pensava em trabalhar na área de educação, entrou num local que você tinha a parte de corretagem. Como que era isso no passado e como que é hoje? O que mudou?
Olha, começando a falar por marketing, né, que talvez a minha expertise nessa área, quando eu comecei a trabalhar com estandes de venda, os plantões, até dando treinamentos para corretores, eu peguei o que a gente chama de offline, ou seja, aquela mídia off, não era tão digital quanto é hoje. Eu trabalhava jornais, muita panfletagem, e isso gerava realmente um número muito grande de visita nos plantões. Hoje, com a era digital, a gente também tem que mudar bastante a nossa chavinha. Não que não dê resultado o off, que é aquela mídia, né, mais, digamos assim, não a digital. Eu preciso entender que hoje o meu cliente, ele tá aqui, ó. Ele tá no celular, ele tá no computador. Então, eu preciso virar minha chavinha e, começar a mudar como corretor. Não só no sentido de aprendizado, mas também virar essa chavinha. Que eu preciso também do marketing digital para conseguir Quando você trabalhar. fala offline, não digital, você está falando daquele carinha que está com o panfletinho lá na rua, é isso? Sim, eu não quero dizer que isso não funcione, mas não é como era antigamente. Hoje em dia, o nosso cliente está muito digital. Ele vai querer, e o cliente sabe muito mais, às vezes sabe mais informações até que a gente. Ele chega já sabendo até detalhes do produto. Então, a velocidade de informação é muito rápida. Isso, quando ele chega com muita informação, a restrição ao produto é maior ou você acha que não? Não é. Porque ele já chega um cliente mais, digamos assim, educado. Ele é aquele cliente que ele é mais, ele sabe assertivo. O que ele quer. Assertivo. Ele é um cliente mais assertivo. E, Andréia, como que é hoje para o corretor, aquele corretor que fala assim, eu quero me diferenciar do corretor comum. O que ele precisa fazer para ser um corretor de sucesso? É que como eu venho de uma área educacional, eu sempre vou falar, ele tem que aprender. Ele tem que, eu brinco assim, conhecimento é poder. Eu demonstro o meu poder e eu sei trabalhar com várias informações se eu tiver o conhecimento. Então, para mim é isso. A primeira coisa ele tem que conhecer. Seja não só do que ele está trabalhando, mas também, se ele está focando num produto, ele tem que conhecer bem aquele produto. Detalhes. Sempre os detalhezinhos que faz essa diferença da pessoa, ela procurar você e não outro, porque o mercado nós temos concorrentes. Por que ele foi lá e ele realmente comprou com o Laerte, sendo que ele já tinha conversado com a Andréia? Porque você mostrou que você tinha mais acesso a informações para ele. Você hoje trabalha num plantão de vendas, é isso? Sim, hoje eu tô ali coordenando um plantão de vendas, que aí eu trabalho as duas partes, né? Tanto o cara que vai lá, pegou um panfleto e vai lá no nosso plantão, quanto, principalmente, o cara que chegou de um modo digital. Eu trabalho num plantão de vendas. Onde fica esse plantão? Pode falar. Pode falar, pode fazer jabá. Aqui não tem problema, pode falar. É o plantão de vendas no meu coração. Chama Silver Resort, o plantão que eu fico, ele fica em Guarulhos, na Rua Antonieta. Ele fica bem pertinho do Shopping Maia. O bairro se chama Picanço. Picanço. Silvercom. Abraço pro pessoal lá. O Jefferson, o Gabriel e toda a turma. Um grande abraço. Andréia, como que é hoje a relação, assim, uma gestora dentro de um plantão de vendas? Porque normalmente a gente vê que são homens, né, gestores. São homens. Bom, para a mulher, ela tem que ser fofa quando necessário, mas brava quando necessário. Então, eu tenho que lidar com essas duas partes, né? Ali eu não tenho problemas, como em outros lugares eu não tive, mas realmente é uma questão de imposição. Você tem que impor que não é porque você é uma mulher que o seu conhecimento é menor ou que sua força não é menor. Mas também tem o lado fofura, né? Por ser uma mulher também tem pelo menos esse benefício também. A mulher tem mais facilidade em lidar com o cliente? Eu acho que, de novo, eu vou bater no conhecimento. Para mim é isso, né? Que eu vejo homens e mulheres, eles se darem muito bem dentro do perfil, mas eu acho que o que realmente dá o resultado é você conhecer o cliente. A facilidade ou afinidade eu não vejo muito por uma questão de gênero. Tá. Para aquele pessoal que está imaginando trabalhar em um plantão de vendas, como que é o dia a dia de um plantão? Dia a dia do plantão primeira coisa que eu falo de plantão é ter uma disciplina. Plantão é para ficar plantado. Eu brinco assim. Então, você estabelecendo uma disciplina e uma rotina de trabalho é fantástico, porque você tem várias chances de ter o cliente.
Você tem o sistema, você tem os leads gerados, que você também acaba aprendendo ali com muito corretor. Essa troca de informações entre os corretores é fantástica, porque por mais que todos, digamos, entre a forma concorrente, o que eu não vejo dessa forma, eu vejo que as pessoas, elas se ajudam muito. Você pega uma informaçãozinha, o Laerte falou um negócio que eu gostei, o fulano falou outra coisa. Você vai montando você como corretor, e isso para mim é muito importante. Vai fazendo também. o Frank, né? Vai fazendo o Frank. Andréa, aquele cara que tá lá, ele ouviu você falar uma palavra, lead, o que é isso? É algum salgadinho? O lead é o meu cliente que chega online. Ele é, na verdade, um prospect que eu poderia ter na rua, entregado um folheto para uma pessoa, que eu troquei uma palavrinha, né? O lead é o cara que virou chegou... digital. Ele virou digital. Tá. E hoje você diria que a venda, ela tá mais online do que off? O início da venda hoje, ela tá mais online. Qual a maior dificuldade do corretor? Em relação ao lead, é trazer o cliente ou ele tem um lead qualificado? Eu acho que o principal é entender, em primeiro lugar, que quando você trabalha o digital, você faz a venda pelo menos 3 vezes. Você faz a venda de trazer o cliente para o plantão, aí você faz o atendimento no plantão, que querendo ou não, né? Levar já é uma venda, porque você tem que convencer o cara que ele tem que ir. Depois lá no plantão apresentar o produto e aí finalmente você realmente vender. Então, é uma mistura dos dois. Porém, para mim, o atendimento, na verdade, não que o lead venha qualificado, mas como você qualifica o lead, ali no seu início, de como você começa o seu papo, você já consegue entender se o cara, ele é realmente para aquele produto, se ele é realmente no tempo que ele tá para comprar. Né? E pegando essas informações, você qualificando melhor o cliente, fica mais fácil para você, que você também tem menos trabalho. Tá. Hoje você diria que a inteligência artificial, ela vai conseguir substituir a história do cliente e ver o decorado no plantão? Pode até, em alguns casos, sim. Mas o que eu vi, principalmente pós-pandemia? Eu até poderia ter uma visão diferente uns 2 anos atrás. Hoje, eu vejo a importância do cliente, ele precisa ainda desse contato físico. Alguns, eles até conseguem ali, pelo digital mesmo, chegar às suas... ou fechamento ou não. Eu, por exemplo, dependendo do produto, eu tenho uma afinidade mais digital. Vou falar assim, um produto de perfil econômico. Eu consigo mais. Por quê? Porque ali o cliente, ele vai estar mais interessado na linha de crédito do que exatamente no produto. Então, ali eu consigo, de repente, de uma forma mais digital. Agora, quando é um produto de um perfil diferente, o cliente, ele ainda tem a necessidade de realmente entrar, ver o decorado, passear, pegar, entender, olhar onde ficam, né? Eu acredito que futuramente isso também vai ser mudado, mas ainda a gente está nessa transição. Bacana. Andréa, hoje como que você vê a relação das construtoras hoje com a estrutura que ela dá para esse seu corretor que está lá no seu plantão? A estrutura é boa? Eu vou falar do Civer. Não, Eu vou falar do Civer. É que eu fiquei muito tempo também fora de plantão. Bom, o Civer, ele dá estrutura, você tem, vamos chamar dos prospects, você tem várias chances de atender o cliente, né? De informações a respeito do produto, tá ali com o pessoal. Existe sim estrutura dentro de plantões. São todos? Não, não são todos. Então o corretor também dá aquela pesquisada. Se ele optar por um plantão, que eu ainda vejo necessidade, ele realmente dá aquela pesquisada do que atende às necessidades dele ali dentro. Andréa, você fala que o plantão ele vai atender as necessidades. E o online atende? Tem, Eu acho que é uma questão de... Nesse caso, eu já vou colocar disciplina. Tem gente que ela não tem a disciplina de trabalhar um online, vamos supor... eu vou trabalhar da minha casa. Eu conheço corretores que fazem isso como eu fiz. Vou dar um exemplo. Eu fiquei durante mais de 3 anos no Rio de Janeiro vendendo produtos de São Paulo. Por mais que eu tenha o Cresce no Rio, eu não me adaptei aos produtos do Rio. Até por uma questão de conforto. E eu me adaptava muito bem. Eu tinha a minha rotina, eu tinha horário de levantar e trabalhar. Agora, tem pessoas que não. Elas se distraem muito. Então, eu acho que nesse ponto, o principal é a sua disciplina. Você se disciplinar.
Uma curiosidade, você disse que trabalhou no Rio. Como é trabalhar com imóvel no Rio de Janeiro? Existe a dificuldade de acessar os locais? Onde eu morava, sim. Eu morava na região dos Lagos, eu morava em Cabo Frio. Então, ali, para mim, foi um susto muito grande, porque eu estava em São Paulo vendendo, hoje chamado Casa Verde Amarela, que é um produto de perfil econômico, e eu fui morar numa localização que era imóveis de alto padrão. Então, eu, né, tomei aquele susto e por uma zona de conforto, que para mim eu estava muito acostumada, eu vendia São Paulo. Mesmo do Rio de Janeiro, eu vendia São Paulo. Qual a dificuldade de vender o PCVA, que é o Casa Verde e Amarelo, em relação ao imóvel de médio e alto padrão? É que o PCVA, você vai vender a linha de crédito. Então, todo o trabalho, você vai ter que realmente educar o seu cliente. Olha, o financiamento é assim, você vai fazer isso, você vai pagar isso, você vai pagar aquilo. Às vezes não é exatamente o tipo de empreendimento que ele sonhava, mas é o que fica melhor no perfil financeiro. É o que cabe no bolso. É o que cabe no bolso. Então, você tem uma questão que eu gosto muito, uma vez que eu vim da área educacional, você ensina o seu cliente. Você vai fazer assim, você vai fazer assado, o documento é assim, o documento é assado. Quando você trabalha um padrão diferente, o cliente já chega em você sabendo tudo. Ele quer saber onde está o ponto do ar-condicionado, ele já é mais técnico. Ele quer o detalhe do produto e não da linha de crédito, porque isso ele já sabe. Eu vou insistir nesse PCVA, baixo padrão. Como que você coloca o cliente na realidade dele? Porque às vezes o cara ele chega lá querendo um imóvel de um padrão um pouco maior. Sim. Como colocar ele na realidade dele sem você melindrar ele, sem você ofender ele? Ofender ele. É assim, algo que dá muito certo para mim o cliente ele tá fora do perfil. Eu mostro para ele, então digamos assim, ele tem um perfil de renda que financia 150 mil e ele gostou do imóvel de 400. Eu falo, olha, para esse imóvel você vai precisar me dar 180 mil à vista e 70 mil eu parcelo no período obra. Você acha que fica, né, como, não, é fora do meu... Olha, então eu tenho esse aqui, que fica mais tranquilo para você. Olha, sua renda financeira. Então, é aquele perfil educação. Eu tenho que ter muita paciência, muito carinho e explicar para ele a realidade. Se você quiser esse, eu consigo, né? Só que você tem que fazer, porque o seu perfil de renda é para esse. Mas sempre com muito melindre, né, para não... também ele ficar chateado. Você disse que você entrou na corretagem por causa dessa história que você já contou pra gente, da área educacional. Então, você acha que hoje o corretor, ele faz uma análise quando ele quer entrar no mercado imobiliário ou ele entra no susto? O que eu vejo hoje é que grande parte entra no susto. Alguém ofereceu uma oportunidade para ele, no sentido, venha com ganhos acima da média, tal. E é verídico. Quem está oferecendo isso para o corretor, ele não está mentindo. Porém, cabe a você. O corretor, ele não é um autônomo, né? A gente tem que nos vermos como empreendedores. Eu sou uma empreendedora da área de imóveis, então essa é a minha empresa, a eu presa, e eu vou trabalhar desta forma. Então, é você colocando isso. As empresas não mentem, só que elas também às vezes não ensinam, e você tem que ter essa visão. Como que o cara, ele vai ter essa visão? Como que você acha que ele precisa se planejar para entrar no mercado imobiliário? O que você acha que ele precisa ter? A primeira coisa, ele precisa realmente estudar. É que eu sou uma pessoa muito organizada até no sentido de finanças. Eu tenho que vender tanto para eu fazer isso. Então, eu acho que, de novo, vou bater na tecla estudar. Ele tem que entender o mercado e se planejar para isso. Como eu fiz. No meu caso, eu era uma CLT e aconteceu. Agora, quando a pessoa ela caiu de paraquedas, é aquilo. Ela vai ter, peraí, deixa eu perguntar ou deixa eu aprender. Hoje a gente tem a facilidade de vídeos. Como que o fulano consegue fazer isso? Peraí, então, e ali, no foco. Tem que ter foco. Falando de plantão, independente do que você faça, você tem que ficar plantado, é foco. Você vai trabalhar muito, às vezes? Sim, às vezes sim. Né? Para você colher alguma coisa, você vai ter que plantar. E às vezes isso requer o esforço da nossa parte. Você acredita que hoje para vender um imóvel você precisa se preocupar com a pessoa, com o cliente ou com o produto? Eu vejo hoje o perfil do cliente, eu entendo o cliente. Para mim, a relação de venda de imóvel é uma relação humana. Mesmo porque
Eu, Andréia, como corretora, eu vendo o meu serviço de consultoria para você fazer um bom negócio. Eu não vendo um apartamento. Quem vende o apartamento é a Silvercom. Né? Eles constroem e eles vendem o apartamento. Então, eu sou o quê? Um instrumento. Então, a minha relação é o ser. Por mais que eu tenha que entender a técnica de como o produto é. Hoje você está num plantão de vendas, mas você trabalha numa imobiliária. Sim, eu trabalho numa Como imobiliária. que é trabalhar em uma imobiliária? O que faz uma imobiliária? Para mim é fantástico, porque a imobiliária, eu tenho... O meu perfil é o cliente. Eu posso oferecer um leque para ele. Se o cliente não vai aqui, ele... Olha, realmente, aí fica meio complicado. Ou tá fora do prazo que você precisa do imóvel. E se a gente for nesse aqui? Então, eu tenho esse leque de oportunidades para oferecer para o meu cliente. Ou seja, no plantão de vendas você não pode fazer isso? Não. Tem que oferecer... Tem que oferecer o produto que você está. Porque uma vez que você está usando a estrutura do seu plantão de vendas, você tá ali. Não que o seu cliente necessariamente que caia ali, ele tenha um perfil. Muitas vezes não. Só que a partir do momento que você tá ali na estrutura, até por uma questão de ética, ali, você tem que vender aquele produto. Hoje dentro do plantão você tá... O seu concorrente às vezes é o seu amigo do lado, né? Sim. Como que é essa relação? Eu vejo assim, por mais que todos nós sejamos concorrentes, o que eu vejo hoje, por exemplo, é que os empreendimentos, geralmente, eles têm muitas unidades, né? A não ser algum outro, que é aquele produto, assim, muito esperado, que vende rápido. Então, acho que tem espaço para todos, e um pode aprender com o outro. Também não ser totalmente bonzinho, né? Aquela coisa de... Não bonzinho, digamos bobo, né? Mas ficar sempre prestando atenção. Porém, eu não vejo as pessoas igual. Eu trabalho... Na Silvercom, lá onde eu fico no plantão, nós somos em 3 empresas. E nós temos um relacionamento muito legal entre nós 3. Sempre com muita ética dentro dos nossos trabalhos. Quais os principais problemas que você enfrentou ou tem enfrentado na corretagem? Eu acho que o principal, logo no início, foi a organização financeira. Que eu tava acostumada, né? Todo mês ali, ó, meu salarinho. Faça chuva, faça sol, eu bater no meta ou eu não bater no meta, eu tinha meu salário. Dentro da corretagem, não. Você acorda, todo dia você tem que fazer o seu salário. Você acorda, você não tem o salário ali. Então, eu acho que eu me organizar dessa forma foi um pouquinho complicado no começo. Eu acho que a pior parte... Para todo mundo que eu converso, é exatamente essa parte financeira de você se organizar. Se eu te oferecesse um trabalho CLT hoje? Em hipótese alguma. Mesmo se o salário fosse melhor. Porque eu trabalho para mim e eu faço o meu salário. Eu não estou condicionada a pegar o que me oferecem. Se eu me esforçar mais, eu vou ganhar mais. Então, para mim, o céu é o limite. De maneira alguma, eu volto para CLT. Hoje, não volta? Não volto. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Não? Não volto. Hoje você acredita que a pessoa, quando ela toma uma decisão de sair de CLT para ser o empreendedor, o seu próprio patrão, quais são os medos principais dessa pessoa que toma essa decisão? Primeiro, novo, né? Você vai ter que conhecer... Por mais que eu trabalhava numa área comercial, vendas, alguma coisa do tipo, é um produto diferente... É um ticket muito alto. Nós, corretores de imóveis, vendemos o produto mais caro da prateleira. Então, você entender isso também dá aquele medo. Falou, nossa, uma venda, meu Deus, como que eu vou vender um apartamento, sei lá, de 300, 400 mil? Como que o cara vai financiar isso? Entender as regras, as linhas de crédito, que isso é muito importante também. Então, eu acho que esse choque de tantas informações ao mesmo tempo assusta. Para quem está acostumado a CLT, assusta não ter seu salário no final do mês, né? Então, mas é possível você vender no mercado imobiliário imóveis numa constante? Sim, muito, muito possível. Porque você, no começo, você vai fazendo a sua carteira. Depois, se você tiver essa tratativa com seus clientes, as vendas elas vão acontecendo. O cliente, ele tem um ciclo para comprar, né? Que vai geralmente... Tem cliente que conversa com você na terça, no sábado ele tá assinando contrato. Tem cliente que ele conversa com você na terça, ele vai comprar daqui 12 meses. Então, você tem que sempre estar o quê? Preocupado na relação humana, tá ali sempre acalentando, passando a mão no seu cliente. Oi, bom dia, falando alguma coisa. Por quê? Isso vai virando uma constante, porque aquele cliente que compra daqui um ano, logo vira um ano. Aí você tá vendendo para esse, assim vai. Torna-se sim uma constante. Hoje, quantas pessoas tem na sua equipe? Dentro do plantão, a gente tá em média umas
tem umas 22 pessoas. Tudo isso? Não vamos, a gente faz uma escalinha, Sim, né? sim. Mas tem 22 pessoas ali na equipe. Como atender as expectativas desses seus corretores, Andréa? A gente trabalha assim, né? Relações humanas. A gente dá as informações, só que cada ser humano, que isso também é muito importante, ele tem o seu tempo. Então tem gente que você vai conversar com ela, em 10 dias ela tá levando o cliente, assinando o contrato. Tal. Tem pessoas que elas vão demorar 6 meses. Então, o que eu tenho que entender? Que cada pessoa tem o seu tempo, e tem o seu ritmo, e tem o seu jeito de aprendizado. O que vai definir cada uma delas? Elas mesmas. Elas que vão tomar a decisão se elas querem ir mais rápido ou não. A gente dá todo o suporte. Mas como elas vão fazer, acaba sendo até uma decisão delas. A gente dá umas cutucadas, olha, se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo. Mas as pessoas, elas têm o tempo delas, e eu respeito muito isso. Mas a profissão, ela propicia essa pessoa se desenvolver. Sim, propicia. Desde que ela queira. Desde que ela queira. Andréa, como que é para você aí o mercado hoje, que é esse aumento de taxa de juros, os bancos jogando negócio lá para cima, o que atrapalha? Exatamente, o medo do cliente, né? Porque o poder de compra hoje, antes com uma renda, sei lá, vamos falar de um PCVA. O cara com uma renda... O que é PCVA? O Programa Casa Verde e Amarela. A pessoa, sei lá, com uma renda de 2.000, ela conseguia financiar um imóvel aí de 180 mil. Hoje não. Para ela financiar um imóvel de 180 mil, ela tem que ter pelo menos aí uns 2.800. Então, aí tem aquela coisa de você ter aquele jogo de cintura. Olha, eu consigo comprar com 2 pessoas. Então, você tem que aprender também muito de como funciona o mercado, sabendo que isso mudou. O poder de compra mudou exatamente por causa dessas taxas. E isso você acredita que é sazonal? Ele volte? Como que você enxerga o mercado, principalmente nesses próximos 2 anos? Eu acredito que ele vai ficar nessa constante, aumentando, que ele vai cair, eu não acredito. Por quê? Hoje eu vejo que as pessoas, até por isso, muitas vezes a alta do mercado, elas estão realmente, quem tem o dinheiro, ela tá entrando com o seu dinheiro, ela tá querendo investir. Por quê? Sabemos todos nós que o imóvel ele é realmente um melhor investimento. Então, tem gente que até às vezes mexe em algumas aplicações com medos, porque é meio instável, e o imóvel a gente sabe que ele é mais estável, né? Então, acabam mexendo nisso. Então, eu acredito que ele vai ainda se manter dessa forma, que eu não vejo uma queda nessas taxas tão já, não. Andréa, como que o cliente, ele enxerga, isso você falou, ele quer gastar esse dinheiro. Como que aquele parceiro, aquele corretor amigo nosso, ele pode atrair esse cliente para gastar esse dinheiro? Para gastar esse dinheiro? Exatamente explicando, por exemplo, se ele vai trabalhar... Eu tô falando do Civer de novo. Sim. Não, você sempre vai puxar sardinha pro Civer. Eu sempre vou puxar sardinha pro Civer. Lá, a gente tem 2 perfis diferentes mesmo. Então, quando é um perfil investidor, que o corretor ele tem que vender ali? O investimento, por que ele vai ganhar... por que o aluguel, quanto que ele vai ganhar de aluguel, para quem que ele vai oferecer, o Airbnb, como é que tá, ele tem que ter esse conhecimento de mercado e até o que está acontecendo no nosso arredor, para ele ter argumentação com esse cliente. Aí o outro perfil, o que é? É realmente aquele pessoal família, né, que ele tá ou iniciando uma família, alguma coisa, então o corretor também tem que entender as necessidades e falar exatamente disso, por que o projeto, em questão financeira, se ele fosse pagar um aluguel daqui a tantos anos, por que é melhor ele aproveitar a taxa de juros agora, porque a gente não sabe como vai estar lá na frente. Então é trabalhar o conhecimento para ter argumentação para trabalhar com os públicos. Tá. Você vem da área de educação. Você acha que hoje o que tem de curso aí qualifica mesmo o nosso corretor de imóveis? Está começando? Tá. Eu acho assim, que a gente tem que escolher uma linha. Se você você tem que ter um acesso a todas as informações, mas seguir uma determinada linha. Eu acho que se você fica ciscando, eu sou muito focada. Então, para mim, esse ciscar eu não consigo... Então, eu acho que eles ajudam bastante, porque me ajudam, né? Só que você tem que pegar aquela linha. O que é o meu melhor? Né, o meu melhor é chamar o cliente, de repente fazer parcerias mesmo com o corretor. Eu falo muito pro pessoal da equipe. O que você é melhor? Trazer o cliente? Então vai você trazer o cliente, e o cara que é melhor fechador, ele fecha o cliente aqui. Então, de repente, vocês dois juntos conseguem ter um volume maior e os dois ficam bem. Então, eu acredito que é muito bom, mas você não pode ficar ou então
vendo um monte de vídeo, aprendendo esse fulano. Nossa, o fulano falou um negócio super legal e não faz nada. Porque, nesse sentido, a atitude ela vai valer muito mais até do que o conhecimento ali. Você tem que ter atitude, tem que trabalhar os dois. Você me falou de parceria. Hoje o Silver Resort tem a Andrea, que dá um super atendimento. Como é que o parceiro vai ter esse mesmo atendimento nos outros produtos da região? Como é que você vê isso? Você está falando agora de imobiliária? Eu estou falando de parceria. De parceria. Você disse que parceria ela é saudável. Uhum. Saudável. Hoje a gente sabe que a imobiliária, a sua imobiliária, ela vende em qualquer lugar. Sim. Ela vai querer um trabalho do coordenador e do gerente de excelência, assim como o seu. Sim. Como você tem isso nos outros plantões? Então, hoje... No Silver Resort eu sei que acontece. No Silver acontece. Hoje, dentro da gerência da Quanto, a gente tem mais 2 gerentes, que eles conseguem dar esse direcionamento dos corretores para outros projetos. Então, tem um que o Calixto, que ele trabalha mais a parte de terceiros, que são os imóveis de revenda, que eu chamo, né? Que são os terceiros. Então, ele dá mais esse atendimento aos corretores. E tem o Sleep, que ele vai ajudando, pegando no colo mesmo, o corretor nos outros projetos, que o corretor tenha cliente ajudando ele lá. Então, eles têm esse atendimento também. O Calixto, um abraço, Calixto. Sleep, falei com você hoje, quero você aqui, hein? Estou aguardando você. Andrea, corretagem. A pessoa fica rica na corretagem? Fica. Várias pessoas consegue. Qual o limite de ganho na corretagem? Não tem limite. Eu não vejo limite na corretagem. Por isso que a gente vende o produto mais caro da prateleira. O limite é você. Você é seu limite. Se eu falar pra você que eu quero ganhar $1 milhão, eu consigo? Consegue, você vai lá, no foco ali, de noite, faça sol, faça chuva, tá trabalhando. Vai trabalhar no online, então você vai acordar cedo, trabalhar no online. Você vai pro plantão, vai acordar cedo, vai pro plantão. Você tem que estabelecer as suas metas. E você só vai parar quando você cumprir. Você consegue, mas você tem que ter meta e a metodologia de como você vai chegar. Não adianta eu falar, eu quero ganhar $1 milhão. Aí, poxa, que legal. Como? Como que você vai ganhar esse $1 milhão? Então, vou ganhar assim, assado no tempo XYZ. Você ganha. O que vende mais hoje? Um produto em lançamento ou um produto pronto? As pessoas querem mais o pronto. Mas eu sou muito, muito, muito focada em lançamento. Eu não vendo pronto. Se o meu cliente quer um pronto, eu já vou fazer parceria com outro corretor que vai vender o pronto. Eu não vendo, eu vendo o lançamento. Eu ainda vejo o lançamento uma forma mais fácil, principalmente... a maioria das pessoas elas não tem aquela disciplina de guardar um dinheiro. E o pronto eu preciso de um dinheirinho ali, né? Quanto que é esse dinheirinho? Geralmente é 20% do valor do imóvel. As pessoas sabem disso, André? A maioria não. A maioria chega e fala assim, eu quero um imóvel pronto que eu quero sair do aluguel. Aí como? Mas eu vi na internet que é 100% financiado. Então... Não é bem assim que as coisas funcionam, você tem que explicar. Eu vejo mais fácil eu vender lançamento, mesmo porque acho que talvez eu capturo clientes mais da parte do cara que quer mesmo na planta, eu vejo mais facilidade de vender o lançamento, porque a pessoa ela precisa do tempo de obra para pagar esses 20% da entrada que ela não guardou. Você tem ideia o percentual de venda entre lançamento e pronto hoje em Guarulhos? Não tenho. Não tenho. Eu posso falar até dentro da imobiliária. É que nós somos também uma imobiliária mais focada em lançamento. Mas o nosso dá pelo menos aí uns 80% de lançamento para 20% de terceiro. Tudo isso? Sim. Quantos corretores hoje tem dentro da imobiliária? Que ficam dentro da imobiliária tem 6. Que também fazem escala. 6 lá trabalhando com o Ed. Ed, um abraço, hein? O Ed e o Calixto. O Ed e o Calixto. Que eles ficam mais lá. E eu e o Sleep ficamos fora, porque a gente faz mais essa parte de lançamento. E eu no Silver. Hoje, lançamento, você diria que quanto que representa hoje da quantidade de imóveis que tem hoje em estoque? Quanto que é lançamento e quanto que você tem estoque para vender? Em Guarulhos. Gente, ali, aproximadamente, tá? Vai ter um estoque maior de terceiros, assim, eu tô falando de lançamento, a quantidade de condomínios que eu tenho. Sim. Se eu falar de quantidade de unidades, se falar de unidades, não de... Aí eu vou ter mais lançamentos. Pelo menos dentro da imobiliária a gente vai ter mais unidades de lançamento. Vocês trabalham todas as imobiliárias? Todas as construtoras? 99%. O 1% é porque ela não trabalha com nenhuma imobiliária.
Tá. E como que é a relação para o seu corretor ir visitar esses produtos dessas construtoras? Super tranquilo, porque a gente tem o Ed, Tem né? o Ed, né? Tudo com o Ed é mais fácil. Quando a gente tem o Ed é mais fácil, né? Muito mais fácil, super tranquilo. Você imagina, Andréia, que daqui a alguns anos a gente vai ter ainda corretor em plantão? Seja sincera. Eu acredito que a tendência é diminuir muito. Então, eu vou fazer assim uma previsão da minha cabeça. Tá. Na verdade, a ideia é essa. A ideia é essa. Então, a essa. previsão da Andréia é: daqui 2 anos, quem não se atualizar está fora do mercado. Falando de corretores. De plantão, acredito eu que ele vai ser assim. Eu não vejo nem os apartamentos decorados daqui a uns 2 anos. Mesmo porque grandes construtoras, elas já estão trabalhando no modelo. Eu comecei a subir a obra, primeiro andar eu fiz os apartamentos, é esse que você vai ver. E grandes construtoras. Então, eu vejo que daqui a uns 2 anos a gente vai estar num cenário bem diferente, mesmo porque a tecnologia está fazendo a gente muito rápido. A gente fala muito em corretor entrando, corretor saindo. Por que hoje aquele corretor que ele é considerado experiente, ele não quer fazer mais plantão? Porque ele já entendeu o mercado. Ele já entendeu o novo mercado. É por isso? Ele já entendeu o novo mercado. Porque no final das contas, a construtora e a imobiliária, ela quer resultado. Então, se o seu resultado é dessa forma... É que eu gosto de plantão até pela, né, a troca de experiência, digamos assim. Você tem ali uma troca de experiência que você também poderia ter no online. Mas hoje, se você andar na rua, você vê que as pessoas... Eu bato muito nessa tecla. Se você olhar, você parar um pouquinho, olhar ao seu redor, você vai ver todo mundo assim, ó. O seu cliente tá ali. Tá no telefone. Tá no telefone. Por mais que você fique no plantão, e a gente tem que fazer... Como as construtoras, elas investem nesse online, e o corretor ele tá ali para atender, hoje em dia, de passagem, é um número, assim, absurdamente reduzido. Mas por que você acha, então, que as construtoras, André, elas investem tanto em offline, tanto em panfleto, em jornal, em homem-seta, mulher-seta? Porque acaba dando um resultado, né? Acaba dando um resultado, mas... Você acha que ela não está preocupada com aquele CPF que está lá no plantão dela vender? Para ela tanto faz quem vender? Não, eles ficam preocupados. Falando de ciber, eu tô de novo falando do ciber. Não, existe sim uma preocupação. Tanto que quando eles fazem as ações, eles vão pensando, coloca o corretor, como você acha melhor, que ponto você acha, vocês querem pesquisar um ponto, te dou uma ajuda financeira, eles têm essa preocupação bastante. Te dão almoço. Você sabe que eu ouvi uma pessoa falando isso, lá naquela construtora, lá eu tenho almoço sábado e domingo. Você acha que isso atrai o corretor? Eu acho que ainda atrai um pouquinho. Sim, porque mas é aquele corretor que ele precisa, atrai. E a construtora, ela pensa assim, eu vou atrair o cara, aí lá ele vai entender que o negócio é muito maior. Porque olha só, você vai por causa de um almoço, você sai com 10 mil no bolso, opa! Ele, às vezes, ele não aconteceu com ele, mas ele viu alguém, ele falou, peraí. Ah, tá, porque o cara fez... O que ele fez? Se ele for, né, ligado, ele já vai entender. Ah, a pessoa fez isso, ela ficou assim, assim, assado. Pô, ela saiu com 10 mil. Peraí, por que eu vou querer? Por isso que eu falo. Tudo isso depende da gente. Então, por mais que a gente conte histórias ou fale pro corretor ou ele veja isso no plantão, no fundo, é ele que tem que tomar essa decisão. André, tem algumas construtoras aí, principalmente umas construtoras de PCVA, que elas estão registrando o corretor de imóveis como CRT e diminuindo a comissão. Como você vê isso? Eu vejo que tem alguns corretores que eles ainda... Sinceridade? Sinceridade. Eu acho limitante. Porque, igual eu falei, eu vejo ganhos altíssimos, porque eles diminuem consideravelmente a comissão. Então, se eu vendo um apartamento, para eu ganhar o mesmo tanto, eu tenho que vender 3, que é mais ou menos essa média. Mas por que as pessoas se submetem a isso? Medo. Eu acho que é muito medo. Porque dá medo. Né? Igual eu falei, eu decidi ser corretora, eu tenho uma experiência diferente. Mas você conversando com as pessoas, elas têm medo. Elas têm o aluguel, elas têm a família, elas têm filhos. Então, elas têm esse medo. Né? E, às vezes, realmente, é fácil,
mas nem tanto. Por quê? Porque você tem que estar muito ali. Só que a experiência que eu tenho, porque eu tenho 12 anos de corretagem no total, né? Entre barato, muito tempo é já. muito tempo. A experiência que eu tenho é, se você não focar, você não vai ter o resultado. É foco, é determinação, é ali. Ah, acontece sorte? Aconteceu sorte porque você estava no lugar. Se você estava no lugar, porque você estava focado. Você acha que o CLT, nesses casos, é uma zona de conforto? Pra mim, sim. Mas eu acho que também, pra quem tá começando, vamos falar assim, pra um Sim. corretor... Pra Andréia é. Porque, né? Agora, pra um corretor que tá começando, de repente é uma forma, se ele for uma pessoa de visão, eu vou começar assim, porque é assim que eu posso, porém, eu vou aprender e me planejar pra ser igual àquele. Porque a minha mira, eu tô começando pequenininho, porque eu tenho que dar um passo por vez. Mas eu tô mirando ali, igual eu sempre brinco. Mira na lua, que o máximo você pode acertar a estrela, o que já tá legal. Então você tem que realmente, às vezes, começar, porque dá um pouquinho de medo mesmo, né? Tá. André, eu vi um estudo que eu tava pesquisando esses dias, que dizia a seguinte coisa. Aproximadamente 65% dos corretores que entram no mercado imobiliário, digo isso nas incorporadoras grandes, eles abandonam a profissão em menos de um ano. Por que você acha que acontece isso? De novo, acho que é por uma questão de medo. Porque às vezes as pessoas elas ouvem histórias. Fulano estava sentado no plantão no dia 24 de dezembro, 10 horas da noite, entrou aquele cara e comprou um apartamento de 1 milhão. E de repente ele está esperando esse milagre, né? E o milagre é a gente. Acaba sendo a gente. Então, muitas vezes eu acho que... Agora, também vejo pessoas que elas vão atrás, que às vezes não é tão rápido, mas conseguem. Mas, na minha opinião, essas pessoas, elas desistem muitas vezes porque você quer um milagre. E, às vezes, o milagre não vem, né? Você falou de histórias. Tem alguma história de corretagem que você, de repente, tenha havido, tenha passado, que você possa compartilhar com a gente? Qualquer tipo de história, assim, engraçada, interessante. Não, pra mim, assim, acho que a história que eu mais gosto é no sentido de você conhecer cliente. Então, por exemplo, já aconteceu de eu estar... Por isso que eu falo, você tem que estar ali, ó, ligado em tudo. Eu estava num plantão de vendas, contrato na mesa, e o cliente lendo o contrato, ele lia, ele virava. Aí ele pegou, falou assim, Andréia, eu posso ler na minha casa e trazer depois assinado? Eu poderia falar assim, pode, claro. Aí eu falei assim, por quê? Você quer? Qual é a sua dúvida? Porque se você não quer ler aqui na minha frente que eu possa esclarecer as suas dúvidas, é porque você tá com alguma dúvida que você não tá me falando. Ele falou, porque eu passei num outro projeto, aí eu vi, achei interessante, falei, então vamos lá agora. Se a sua dúvida é essa, a gente vai tirar agora, vamos? Aí cheguei lá com ele, aí ele não só comprou, como pessoas da família dele comprou, ou seja, uma venda virou mais. Sim. E foi ali na hora. Então, por isso que eu gosto dessa história, por quê? Porque pra mim ali, se eu não tivesse identificado que o cliente estava com dúvida, eu teria perdido uma venda e alguém teria ganhado 3. Não que isso, coitada, às vezes a pessoa precisa também. Mas essa conexão com o cliente que pra mim é muito... Eu tenho várias histórias sempre nesse sentido. Como a gente quebrar essas restrições que o cliente coloca do produto que você está apresentando? Primeiro, você tem que conhecer bem o produto. Quando o cliente coloca objeção, eu acho maravilhoso. Eu detesto o cliente que fala pra mim, legal. Por quê? Ele não tem interesse nenhum. O cliente que tem objeção é porque ele está interessado. Porque se ele não tivesse interessado, ele não estava te colocando na parede. Às vezes ele está até testando para ver se você sabe mesmo. Mas ele tem interesse. Gente, tudo é conhecimento. Se você conhecer bem o produto, você conhecer até técnicas de vendas, você vai conseguir. Técnicas de vendas. Vende? Técnicas de venda não, que vende atitude. Porém, é muito importante a gente também saber. Né? Porque você vai ter aquela ideia, porque para mim tudo vamos falar, conhecimento, ele é um poder, mas um poder sem atitude não vale nada, então você tem que ir colocando em prática ali. Mas técnica de venda eu gosto de estudar. Vendas é uma arte? Vendas é uma arte, eu acho que você aprende, por mais, tem gente que fala, fulano nasceu vendedor, eu aprendi a ser. Porque quando eu comecei a minha carreira, quando eu era moleca, eu era programadora. Como que eu fui virar? 17 anos eu era programadora, tenho 46 hoje, eu sou corretora. Então, assim, eu fui aprendendo a ser vendedora no decorrer do caminho. A gente aprende? Aprende.
Você já tem aí um tempão de corretagem, já conquistou muita coisa. Quais são as suas próximas conquistas? Quais os seus projetos futuros? Os meus projetos futuros. Bom, como eu gosto muito dessa área de marketing, publicidade, tá no sangue, eu tenho sim projetos de trabalhar isso dentro da área imobiliária novamente. Mas não deixando de ser corretora, mas de uma outra forma, trabalhando marketing digital para corretores. Marketing, você diria que é custo ou investimento? Total investimento. Investimento. As imobiliárias hoje, elas enxergam isso? Agora, com a era digital, elas estão sendo obrigadas. Muitas já observavam. É que minha escola também é muito ED, né? O ED ele já veio só milhões de anos atrás. Hoje, eu acho que as imobiliárias elas estão começando a enxergar, né? Algumas, assim, mais antigas, mas muitas elas já... Pandemia. Eu acho que a pandemia ela foi uma chave que virou aí na vida de todo mundo, principalmente o pessoal que estava meio, não sei o que eu faço da vida. A pandemia ela virou essa chavinha. Por quê? Porque as pessoas elas tiveram que aprender a ser digital. Nós somos jogados para ela. Quem não estava na era digital foi jogado. Vou contar uma coisa rapidamente. Em 2016, que eu fiquei 2016, 2017, 2018, Rio de Janeiro vendendo São Paulo, eu fazia de uma forma digital, né? Quando começou a pandemia, 2020, então eu fui lá, 2018, 2020 começou a pandemia, todo mundo... Eu simplesmente fazia videoconferência, fazia meeting e virava a tela e mostrava para o cliente, assim, eu vendia tranquilamente online. Hoje a gente fala em tecnologia. Quando você recebe um lead, hoje você liga para o cliente do telefone? Não, hoje eu não ligo. Porque eu tenho um problema sério com o telefone. Eu acho que até o Ed também é assim. O que eu faço? Primeira coisa, eu chamo, se ele tem um WhatsApp, é a minha chamada. Oi, fulano de tal, tudo bem? Como você chegou aqui, a sua informação que você quer isso e isso. Como você quer ser atendido? Você quer que eu te ligue ou você quer falar por aqui? Entendi. Aí o cara, gente, 99% comigo, ele fala por aqui. WhatsApp. Só que eu não deixo ele solto, porque tem gente que fala assim, mandei informação, o cliente não respondeu. Cara, eu falo por mim. Depende do que for, se o cara ele for aquele fofoqueiro, aquele que conversa com todo mundo, você caiu lá abaixo da linha de zero. Então, você tem que sempre estar lá. Manda as informações, chama daqui a pouco dali 2 dias. Oi, fulano de tal, e aí, você gostou? Vem cá tomar um café agora que a gente já é amigo aqui do WhatsApp. Então, você vai levando. Mas eu tenho essa facilidade muito maior tecnológica do que eu. Poxa, analógico. A gente podia ficar aqui a noite toda, mas infelizmente a gente não tem esse tempo, né? A gente já está acabando aqui, mas ainda tem tempo de mais algumas perguntinhas. Você não me disse, dá tempo para hobby? O que você faz? Hoje eu brinco que cada hora eu tenho um hobby diferente. Eu gosto muito, quando dá tempo, que hoje eu tô muito focada ali no plantão e realmente foram 6 meses que eu falei que eu ia me dedicar. Quando eu tenho um tempinho, eu gosto de umas coisas tipo trilha. Você faz? Eu faço trilha. Gosto de participar de corridas de rua. Nossa. Gosto muito de ler. Corrida de rua, já tô cansado. Já. E família, de... Andréa? Fala um pouco da sua família. Bom, eu sou super tranquilo, divorciada sem filhos. Eu moro sozinha, mas eu tenho a minha família, irmãos, a mãe muito perto também. Moram perto? Sim, moram perto, tô sempre ali. Sou muito ligada com eles, então a gente sempre faz muitas coisas juntos ali. Mas eu mesmo, dentro da minha casa, é só eu e meus 3 gatos. Bacana. Andréa, aqui a gente tem um brindezinho pra você. Sempre quando o convidado vem aqui, sempre quando a gente pode, a gente presenteia ele aí. Linda. A gente quer ver você tomando um cafezinho lá no Silvercon lá. Várias marcações no Insta. Nossa, linda, adorei. Você tem um tempinho para se despedir do pessoal, para mandar um abraço para quem quiser? Fique à vontade, o tempo é seu. E primeira coisa, aquele jabazão, mandar um grande abraço e beijo pro Ed, que eu falo que ele é meu mestre, que me ensina bastante. A oportunidade do pessoal do Civer, do Ramel, Jefferson, Gabriel, que sempre muito carinho lá com a gente.
E é isso. É mais eles mesmos que o que eu tô vivendo hoje no meu momento. Tá. Andréa, muito obrigado por essa entrevista. Foi um prazer te entrevistar aqui. Adorei. Você é uma pessoa muito bacana, uma profissional assim muito reconhecida e a gente ficou muito contente de estar aqui com você essa noite, tá bom? Eu fiquei super lisonjeada. Muito obrigada mesmo. Obrigado eu. Esse foi o podcast Falando a Sua Língua, coluna Bex Brooks Experiência. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe e nos direcione. Até uma próxima. Um abraço, pessoal.